foi feito na hora da prova. Eu tô fazendo esse vídeo aqui com a correção da prova, tá bom? Vamos lá então, vamos ver o que vocês acertaram. Como algumas questões tem nas duas provas, eu não vou corrigir por prova, eu vou corrigir por questões. Então, como é que você pode verificar se você acertou ou não? Você pega a sua prova, você tem sua memória de cálculo e confira para ver se você tem essa questão que eu estou corrigindo. Se tiver, você analisa para ver se você acertou ou errou a questão, ok? Primeira questão, vamos lá. A primeira questão é a seguinte: dados os pontos A e B, determine o módulo do vetor AB. Bom, o módulo de vetor é a raiz quadrada do primeiro membro elevado ao quadrado mais o segundo membro elevado ao quadrado. Isso se for no R2. Se for no R3, aí somaria com o terceiro membro elevado ao quadrado. Okay? Só que aqui a gente não tem o vetor AB. A gente só tem o ponto A e o ponto B. Então a primeira coisa que tem que fazer é calcular o vetor AB. Para calcular o vetor AB, a gente faz B menos A. Os pontos B menos o ponto A. Então, nós temos que o vetor AB é igual a B menos A, que é igual a 2,5, né? 2 e 5, 2 de x e 5 de y, menos 1 de x e 3 de y. Isso vai me dar 2 menos 1 dá 3, 5 menos 3 dá 2. Então, o vetor AB, que é o vetor B menos A, que é o ponto B menos A, é 3 e 2. Agora tem que fazer o módulo desse vetor. Ou seja, pegar a raiz quadrada do primeiro membro elevado ao quadrado, mais o segundo membro elevado ao quadrado. Tá? A e B significa que é o A primeiro membro, o B é o segundo membro. Isso porque a gente está com R2. Se fosse R3, teria ali mais C ao quadrado, por exemplo. Então, vamos lá. Módulo de AB é igual a 3 a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, 9 mais 4 dá 13. Raiz quadrada de 13. Como não tem como fatorar, para por aí mesmo. Ok? Sabendo que a função polinomial do segundo grau é x ao quadrado mais 200x, determine o ponto mínimo e o valor mínimo. Ponto mínimo, x do vértice. Valor mínimo, y do vértice. Ponto, seja ele máximo ou mínimo, é x do vértice. Valor, seja ele máximo ou mínimo, é y do vértice. Então, calculando x do vértice é menos b sobre 2a, menos 200, porque o 200 ele é negativo, ok? Não deu a função toda aqui em cima, mas é menos 200. E o a é 1, 2 vezes 1. Então, nós temos x do vértice menos com menos vai dar mais, 200 dividido por 2 vai dar 100. O y do vértice tem duas maneiras de se calcular. Menos delta sobre 4a, ou a maneira que eu vou fazer agora, que é o quê? Pegar o valor do x do vértice e substituir na função original. Essa é a função original, x ao quadrado menos 200x mais 100. Substituindo o x pelo x do vértice, nós temos 100 ao quadrado menos 200 vezes 100 mais 100. 100 ao quadrado dá 10.000, 200 vezes 100 dá 20.000, mais 100, sendo que é 20.000 negativo, né? Então, 10.000 menos 20.000 dá menos 10.000. Menos 10.000 mais 100 dá menos 9.900. Ok? Então, essa é outra resposta. Essa questão fala de uma cultura de bactéria que cresce segundo uma função b de t igual a 200 vezes 2 elevado a t, no qual t é o tempo em horas. Determina a quantidade de bactéria em 5 horas. Então, ela é simples de ser resolvida. É somente a gente trocar o t da função exponencial por 5. Então, nós temos, essa é a função original, 200 vezes 2 elevado a t. E aí eu vou substituir o t por 5, né? B de 5, ao invés de ser b de t, 200 vezes 2 elevado a 5. 200 vezes 32, 6.400. Então, essa é a resposta. Ok? Seja a função f de x igual a x menos 3 elevado ao quadrado mais 4. Determine x do vértice e y do vértice da parábola. Bom, essa é uma questão que já está na fórmula canônica. Se está na fórmula canônica, o valor que está aqui dentro é o x do vértice e o valor que está aqui fora é o y do vértice. As pessoas fazem alguma confusão achando que o x do vértice vai ser menos 3. Não, porque a função original diz, a função da fórmula canônica, f de x é igual a
que multiplica x menos m ao quadrado mais k, onde m é o x do vértice e o k é o y do vértice, ok? Então, de maneira prática, o x do vértice vai ser sempre o valor que tiver aqui dentro, com o sinal trocado. Então, x do vértice é 3, y do vértice é 4, ok? Mas só o x do vértice troca o sinal. Calcule a TA. Gente, essa é uma matriz coluna. O que é uma matriz coluna? É uma matriz que só tem uma única coluna. Quando eu fizer a transposta, ela vai virar uma matriz linha. O que é uma matriz linha? É uma matriz que só possui uma linha. Então, menos 4, 2 e 0, que era a coluna, virou linha. E essa é a resposta. Não tem mais nada para fazer. A função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais k tem valor mínimo igual a 4. Qual o valor de k? Valor mínimo. Então, ele diz que o y do vértice é igual a 4. Então, o que eu vou fazer? A gente sabe que a gente pode calcular o y do vértice por menos delta sobre 4a. Eu já tô com um pouco de sono. Tô gravando isso tarde pra caramba. Mas, como eu estava dizendo, a gente pode calcular o y do vértice menos delta sobre 4a, só que eu vou calcular pelo x do vértice. Como assim? Vou calcular o x do vértice, aplico na função e acho o y do vértice. Só que dessa vez a gente já tem o valor do y do vértice, que é 4. Se ele é 4, então vou igualar a função a 4 e eu acho o valor do k. Mas é difícil? Não. Ó, x do vértice menos b sobre 2a menos 4 sobre 2, x do vértice é 2. Então, aplicando agora no lugar do x, eu vou botar o valor do x do vértice. Essa é a minha função original. Por que 4 no lugar do f de x? Porque ele fala que o valor mínimo ou o valor de y é igual a 4. E todos os lugares do x eu estou colocando 2. Então, a gente vai ter 4 é igual a 4 menos 8 mais k. 4 é igual a menos 4 mais k. Passo o 4 para o outro lado. Ó. Fica 4 mais 4 igual a k. K igual a 8. Então, essa é a resposta. Outra questão que já está em forma de função canônica. Ok? Então, o valor do x do vértice está ali, do y do vértice também está direto. X do vértice é 3, y do vértice menos 4. Bom, e com isso a gente chega ao final dessa correção. Ok? Espero que todos tenham gostado, todos tenham feito uma boa prova. Saudações rubro-negras aí.